vocês. Voltei, né? Finalmente voltamos aí a gravar vídeo aqui pro YouTube. E tudo novo, né? Canal novo, cenário novo, em outra casa. E eu vim contar um pouquinho pra vocês aí o motivo da minha ausência aí nesses últimos tempos. E também, né, contar pra vocês aí tudo o que tá acontecendo, né? Contar pra vocês aí alguns planos e projetos que eu tenho agora, tá bom? Mas primeiramente eu quero agradecer vocês, né? Porque se não fosse por vocês eu não voltaria a gravar vídeo. Pensei assim muito em parar definitivamente, sabe? Com o crochê, gente. Tô aqui, continuo, né? Porque o crochê é minha terapia, é maravilhoso, eu amo. Mas eu vim contar pra vocês aí, né, um pouquinho resumido desses últimos tempos, tá bom? Quando eu tava, né, gravando vídeos, meus últimos vídeos, que eu excluí os canais, né, gente, esse último canal que eu fiz eu excluí, eu postei pra vocês aí que eu não tava muito bem, né, não tava muito bem, porque a gente, né, ficou assim preocupado na questão do Arthur, pra gente fazer aí um diagnóstico para saber se fazer algumas sessões para saber se ele tem alguma coisa, algum transtorno, né? E a gente ainda está fazendo essas sessões, ainda não temos nada ainda concreto, né, de transtorno de espectro autista ou de TDAH, a gente ainda não tem nada. Estamos fazendo o acompanhamento, né? Mas a pedido da professora da escola, né? E aí, gente, nesse primeiro momento eu fiquei assim muito preocupada, muito mal, né? Até expliquei pra vocês um pouquinho lá no Instagram. E fiquei muito assim, sabe? Pensativa, preocupada, né? Será que tem? Será que não tem? E se tiver? Porque vocês sabem, né, gente? Eu sou uma pessoa muito ansiosa, muito ansiosa. Sempre falei pra vocês isso. E a ansiedade a gente acaba sofrendo por antecipação, né? E aí isso já começou a, sabe, mexer comigo. E logo depois disso, gente, eu acabei fazendo um investimento errado, né? Fazendo um investimento errado e perdi aí quase 10 mil reais, tá, gente? Então, assim, eu fiquei muito mal com isso, sabe? Muito mal mesmo, desestabilizada financeiramente, emocionalmente. E aí, logo depois disso, gente, foi uma sequência, sabe, de fatores. Logo depois disso, começou a ter problemas lá na casa que eu morava, né? Vocês sabem que a gente tinha uma casa própria, né? E num lugar muito perigoso. E começou a dar problema lá do lugar, entendeu? Eu tava começando a, né, ter o risco de ficar sozinha, não tava seguro pra mim ficar sozinha com o Arthur, né? Não tava mesmo. Então a gente teve que sair, né? A gente teve que sair de lá, vender a casa. Mas por ser um lugar muito assim perigoso, né? A gente acaba não conseguindo vender tão fácil e, né, ter pessoas que comprem assim. Então a gente vendeu, mas não do jeito, da forma que a gente queria, né? Mas vendemos e a gente alugou uma casa. Então a gente alugou uma casa em outro bairro, então vim morar em outro bairro, né? E esse processo todo demorou muito, né? Até a gente vender a casa lá, alugar outra casa e procurar casa, gente. Nossa, sabe? E a minha cabeça ficou assim, gente, muito ruim, sabe? Eu fiquei péssima, sabe? Pensei em desistir de tudo, desistir do meu trabalho, desistir de tudo. Eu não queria voltar a gravar vídeos, eu não queria voltar a fazer crochê, né? Mas, assim, me senti a pior pessoa do mundo, porque por causa desse investimento errado que eu fiz, me senti a pior pessoa do mundo, sabe? E frustrada. E isso, assim, gerou muitos transtornos pra mim, sabe? Muitos transtornos mesmo.
E assim, gente, agora, nesse momento que eu tô aos poucos me recuperando emocionalmente, sabe? E eu falo pra vocês, gente, a cabeça da gente, ela é muito assim, a gente tem que ter muito cuidado, sabe? Muito cuidado mesmo. Nesse período eu tive muitas crises de ansiedade, sabe? Passei muito mal, pressão alta. Nossa, gente, eu acho que essa foi a pior fase, assim, de tudo, de toda a minha vida. Essa foi a pior fase da minha vida, sabe? É... E aí eu não queria voltar, não queria, sabe? Eu queria desistir de tudo. Parecia assim que eu não queria fazer mais nada, sabe? Só ficar trancada no quarto e eu não queria fazer mais nada. Não queria conversar com ninguém, não queria falar com ninguém, sabe? Mas, gente, graças a Deus, graças ao meu Deus, que sempre cuida de mim, que Ele, né, me deu pais maravilhosos que sempre, né, estão comigo, do meu lado, me ajudando com palavras, me ajudando, né, também em tudo que eu preciso, graças a Deus, né, nesse período. E, né, também meu esposo. Então, assim, foi um tempo muito difícil, gente. Eu creio, né, ao Senhor. Foi um tempo de choro, muito choro, né? É um tempo, assim, muito difícil. E agora que eu estou aos poucos me recuperando, sabe? Aí desse tempo, né, eu não falei assim, não vou parar com o crochê, então eu continuei fazendo crochê. E aí eu falei, eu não vou desistir, sabe? Vou continuar trabalhando, é o trabalho que eu amo, gente. Não é só questão financeira, sabe? Eu amo, gente, trabalhar com crochê, eu amo trabalhar em casa. É algo que eu amo fazer, sabe? Então eu falei, eu não vou parar, não vou parar. Mas eu não queria gravar vídeos, né? Eu não queria voltar pro YouTube. Nesse tempo também foi um tempo de aprendizado, sabe? Um tempo de aprendizagem para mim. Eu aprendi muitas coisas nesse tempo. Aprendi tanta coisa, gente. A gente aprende quando a gente passa por umas situações difíceis. A gente aprende muita coisa, sabe? Para o nosso crescimento. E aí, nesses últimos tempos, né, eu comecei a gravar uns videozinhos rápidos lá pro TikTok, rapidinho, mostrando algumas peças, sabe? E aí peguei algumas encomendas por lá, de tapetinho vende. E aí eu comecei, né, o pessoal lá começou a comentar, e eu tive muitas mensagens de algumas meninas que me acompanham por aqui no YouTube, que falaram, Keila, volta a gravar os vídeos, isso vai te fazer bem, né, você vai conversar. E eu fiquei pensativa, sabe, se eu ia voltar ou não, mas resolvi voltar, gente, resolvi voltar, né, vai ser um tempo de total recomeço pra mim, tá? Aqui no canal, no Instagram, no meu trabalho, sabe? Na minha mente, tudo recomeço, gente. Recomeço total. E vou começar tudo de novo, né? Do zero. E assim, eu tô muito grata ao Senhor por não ter permitido, sabe, que eu desistisse de tudo mesmo de vez. Porque foi Ele que me sustentou, sabe, gente? Porque quando a gente passa de fases difíceis, passa muitas coisas assim na nossa mente, na nossa cabeça, sabe? E eu tenho certeza também que o inimigo, ele acaba colocando pensamentos na nossa mente de que a gente não é capaz, de que a gente não sabe fazer as coisas, de que a gente tem que desistir, de que a gente tem que parar, sabe? Eu tenho certeza que o inimigo que coloca isso na nossa mente para que a gente ache que é verdade. Então, muitas vezes, eu assim, me senti muito culpada, me senti muito mal, me senti a pior pessoa do mundo, sabe? Frustrada. E muitas vezes acabei me menosprezando, sabe? Por causa disso. E agora que eu tô assim melhorando essa parte, sabe, de pensamentos assim. Então, eu falei assim, eu vou voltar, sabe? Eu quero voltar, eu quero compartilhar, porque querendo ou não,
a gente fala, a gente desabafa, a gente mostra o que a gente está fazendo e a gente recebe também comentários, a ajuda de vocês aí, né? Então eu falei assim, eu vou voltar, né? Então vim aqui gravar esse vídeo hoje. Gente, eu já tentei gravar esse vídeo, eu acho que um monte de vezes, gente, um monte de vezes. E eu acho que agora que eu finalmente consegui falar tudo até o final, porque todos os vídeos que eu começava eu não conseguia ir até o final, sabe? Eu não conseguia. Mas tô aqui, gente, tô aqui, né? Eu sempre falei pra vocês, sempre falei pra vocês que eu não sou, ninguém é perfeito, né? Que a gente tem muitas falhas, que eu reconheço muito as minhas falhas, reconheço muito as minhas fragilidades, tudo que eu preciso melhorar, sabe? E a vida é assim, né? Feita de altos e baixos. Eu passei por uma fase muito difícil, né? Eu estou ainda me recuperando e eu creio no nome de Jesus que eu vou, sabe, passar por isso, vou me levantar, vou me colocar, né, de pé com a ajuda dele. E eu resolvi voltar a trazer para vocês aí o meu trabalho, né, gente? Vou continuar compartilhando com vocês, porque eu tô fazendo muita... Graças a Deus, gente, que pelo menos na parte de produção, isso daí fluiu muito bem, sabe? Então, eu tô produzindo muito, muito mesmo. Não só pano de prato, mas como jogos de banheiro, jogo de cozinha, sabe? Então, assim, eu tô assim com muito desejo de recomeçar, tá? Então eu peço muito a ajuda de vocês. Nesse período eu criei uma rifa para ajudar, né, nas despesas, também com as consultas do Arthur, para ajudar em algumas coisas. Essa rifa ainda tá de pé, tá? Então, se vocês puderem estar me ajudando, gente, eu vou agradecer muito, muito mesmo, tá bom? Essa rifa tem muitos números ainda. Eu vou sortear 2 Pix de R$100, vai ser a premiação, tá bom? Então, se você assiste esse vídeo, se você já me conhece e você puder me ajudar, eu vou agradecer muito, tá? Essa rifa, cada número é R$10, vou deixar meu telefone aqui na tela pra vocês, tá bom? Tô com um novo Instagram também, excluí o antigo, então eu nunca fui apegada a números, tá, gente? Nunca fui apegada a números. Eu sei que eu quero começar do zero da forma certa, entende? Eu não quero continuar com os mesmos erros, eu quero começar certo, eu quero fazer as coisas da forma correta, tá? Então, comecei um Instagram novo, né? Tô lá com o meu TikTok também, que é novo, né? Querendo ou não. E aqui também com esse canal novo. Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham entendido, tá? Depois eu vou mostrar pra vocês como que ficou aqui o meu cantinho. Aqui é o quarto do Arthur. E eu fiz o ateliê aqui no quarto dele, tá bom? Então depois eu gravo um vídeo pra vocês mostrando como que ficou aqui. Eu só tenho que dar uma organizada porque tá uma bagunça, tá bom? Mas é isso, gente. Eu espero que vocês me acompanhem por aqui, tá? Eu vou ver direitinho os horários, o horário que vai soltar vídeo. Não sei se vai ser todos os dias. Eu não vou deixar nada programado fixo com vocês, porque nós estamos voltando, então eu quero ver qual que vai ser o melhor horário pra mim, o que vai ser melhor pra mim, sabe? Porque, como eu falei pra vocês, eu quero fazer as coisas da forma correta, tá bom? Então é isso, gente. Eu espero e conto muito com a ajuda de vocês, tá? Muito obrigada a todos que oraram e oram por mim. Muito obrigada a todos que torcem por mim, tá bom? E é isso, gente. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.